O Fux foi realmente o único a votar, uma votação virtual, aquelas votações eletrônicas do STF. O Fux foi o único dos 5 ministros da primeira turma do STF a votar a favor do Bolsonaro e contra o Alexandre de Moraes, contra as medidas cautelares impostas ao Jair Bolsonaro, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de sair de casa nos fins de semana, de permanecer em casa entre 7 da noite e 7 da manhã nos dias de semana, e todas essas medidas absurdas impostas ao Jair Bolsonaro, né? Ele ficou isolado, então, nessa primeira turma, o Luiz Fux, que não perdeu o visto americano, diga-se de passagem, e a votação fechou com 4 votos, então, pela manutenção das medidas cautelares, e apenas o voto do Luiz Fux contrário. E aí, o que o Fux ele disse? Falou o seguinte: a amplitude das medidas impostas restringe desproporcionalmente direitos fundamentais como a liberdade de ir e vir e a liberdade de expressão e comunicação, sem que tenha havido a demonstração contemporânea, concreta e individualizada dos requisitos que legalmente autorizariam a imposição dessas cautelares. Acho que foi extremamente claro o Luiz Fux. É o retorno, só que está com problema, né? Foi extremamente claro nas suas colocações, no seu voto, o Luiz Fux, mas ele perdeu, então, para o Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do STF, para o Flávio Dino, para Carmen Lúcia, claro, o voto do Alexandre de Moraes também, que é o relator. Então, infelizmente, o Fux foi vencido nessa história. As medidas cautelares ficam referendadas pela primeira turma. Um absurdo completo, né? Um absurdo completo. A gente viu um movimento muito forte ontem no Congresso Nacional em protesto contra isso. Hoje também eu estava acompanhando, agora há pouco, antes de vir para cá, para a produtora, eu estava acompanhando alguns discursos na comissão que teve os trabalhos barrados pelo ato do Hugo Mota, e o Sóstenes Cavalcante, o líder do PL na Câmara dos Deputados. Ele fez um belo discurso. Discordo só do fim do discurso dele, porque, mais uma vez, ele mira em 2026 nós vamos resolver isso, né? Acreditando que vai haver eleições equilibradas e justas em 2026, o que a gente desconfia que não haverá, né? Nem que seja de novo aquela campanha desequilibrada, né, tendenciosa, mesmo com Cássio Nunes na presidência do TSE. Mas o que o Sóstenes Cavalcante disse, e assino embaixo, ele se voltou para os jornalistas todos ali presentes e falou: vocês acham que é apenas o ex-presidente Jair Bolsonaro que está censurado, que não pode dar entrevistas, que não pode ter falas veiculadas em redes sociais, em emissoras de televisão e rádio? Não. Vocês, jornalistas, estão censurados. Vocês não podem fazer entrevistas e veicular entrevistas com Jair Bolsonaro. E vocês acham que está tudo normal? Que está tudo normal? Então foi bem dado, assim, né? Um tapinha bem dado pelo Sóstenes naquela turma que estava ali cobrindo o trabalho da comissão. Max, repito, que faria uma moção de apoio, aprovaria uma moção de apoio a Jair Bolsonaro, e teve o trabalho suspenso, barrado pelo democrata Hugo Mota. E Lacombe, só uma pequena breaking news aqui, a gente está esperando a qualquer momento, né, infelizmente, que possa ocorrer a prisão do Bolsonaro, né? O prazo vence o quê? De tarde? Ele deu 24 horas? Ele deu 24 horas, em teoria vence... A que horas ele deu? Hoje à tarde, foi ali final da tarde, né, que ele estava saindo da Câmara dos Deputados em Brasília, quando ele, então, faz aquele vídeo da tornozeleira. Mas a professora Paula Marisa, ela acabou de postar aqui no X dela: a mídia já está toda na porta da casa de Bolsonaro. Tem até helicóptero sobrevoando o local. Então, uma vergonha, né? Uma vergonha. E aí o pessoal tá até lembrando, né, que hoje é dia 22 de julho, né? Dia 22. Então eles gostam, né? Gostam das datas. O Moraes gosta dessas datas, né? Ele gosta de fazer essas... E a gente falava disso, Max, quando vieram as medidas cautelares contra o Bolsonaro, na sexta-feira de manhã. Nós falávamos, o Bolsonaro começou a dar uma série de entrevistas, né? A gente, inclusive, reproduziu algumas delas aqui durante o Conversa Timeline, e até perguntei para Max e Alan naquele momento, assim, quanto tempo vocês acham que vai demorar para o Alexandre de Moraes proibir
o Bolsonaro de dar entrevistas. Aí os dois, claro, pouquíssimo. Então, ele refez, né? Porque o ato original não tinha nada dizendo que entrevistas eram proibidas e que falas e entrevistas do Bolsonaro não poderiam ser reproduzidas em veículos de comunicação. Aí agora ele refez, fez um adendo às medidas cautelares, né, proibindo a divulgação de falas, de depoimentos, de entrevistas do Jair Bolsonaro nas redes sociais dele, ele está proibido de usar, e também em veículos de terceiros. Quer dizer, o cerco aumenta, e você dá de cara com alguém como esse Vilela dizendo que não tem ditadura no Brasil. Mas infelizmente, Lacombe, tem muita gente ainda com esse pensamento, tá? Tem muita gente que acha que tá tudo normal. E não tô falando só de povão, tá? Ao contrário, eu acho que talvez, se você comparar, por exemplo, a classe do empresariado brasileiro com o povão, ali a classe mais baixa, talvez tenha mais gente no povão entendendo o que está acontecendo, atento ao que está acontecendo, do que o empresariado. Por quê? Porque o empresariado brasileiro, ele é tipo aquele avestruz, né? Que diz que quando está em perigo põe a cabeça... Não sei se isso é verdadeiro, né? Mas o símbolo que é interessante, né? Põe a cabeça no buraco, né? Para não ver. O empresariado brasileiro, parece que é isso. Você está vendo... já anunciaram que vai entrar cartão de crédito chinês, não, um banco chinês. Está aqui no nosso roteiro. Union Pay. Union Pay. Ou seja, para ter banco, para ter cartão de crédito, o sistema financeiro paralelo. GSI deu ordem, 8 dias antes das sanções contra os ministros, deu ordem para que fosse estudado o desenvolvimento de um sistema de GPS brasileiro. E os bancos e instituições financeiras do Brasil, quem já tinha escritório aqui de advocacia aqui nos Estados Unidos, a maioria tem, né, porque tem negócios aqui, quem não tinha está contratando, para tentar entender, e se vierem as sanções econômicas e financeiras contra ministros do STF, parentes e todo mundo que os cerca, como é que a gente vai agir? O que a gente precisa fazer? Já estão também fazendo consultas em relação a isso. Pois é. O que eu acho engraçado, quando você dá vontade de rir aqui, quando você falou do GPS brasileiro, como é que os caras pensam que funciona um GPS? Será que eles pensam que é tipo celular? Quais são os satélites que o Brasil tem? Pois é! Desculpa, cara. É porque é ridículo. Você tem que lançar satélites em órbita para poder ter um sistema de GPS realmente funcional em todo o território brasileiro. Ou seja, não é uma coisa que você vai conseguir do dia para a noite, nem em 6 meses. Você vai ter que produzir os satélites, vai ter que fazer todos os cálculos de lançamento, ou isso, ou você vai usar, né, a China e a Rússia para eles lançarem satélites lá, ou eles levarem satélites que eles produzem para o Brasil. Teria que fazer... É impossível para o Brasil, neste momento, colocar um sistema de GPS nacional em curto prazo. Não existe isso. E mais, eu vi muita gente falando, mas pode usar o Beidou, né, o sistema de GPS da China, pode usar o sistema de GPS da Rússia. Tem o da Europa, mas a Europa eu já tô Galileu, vendo que... né? Mas eu já tô vendo que não vai... A OTAN não vai deixar, não. Não vai deixar. Eu já tô percebendo que o Brasil não vai ser pária só em relação aos Estados Unidos, não. A coisa tá ficando muito clara de que haverá uma separação do mundo, tá? É como se fosse uma nova Guerra Fria, só que dessa vez o Brasil vai estar do ladinho de Cuba. E isso não é uma figura de linguagem. Eu tô falando real. Então, o que a gente tá vendo é o Brasil parando diversas atividades, porque até a agricultura usa GPS. Tem colheitadora que só funciona com GPS. Ou seja, aí eu vi muita gente falar, mas pode usar o da China ou da Rússia. Vocês acham mesmo que a China e a Rússia têm satélite suficiente para o território brasileiro inteiro funcional? Gente, assim, o pessoal não tem ideia do que é um sistema de GPS, de geolocalização. Não é simples de fazer, custa caro e você precisa ter um domínio aeroespacial muito grande, tá? Não é brincadeira. Então, assim, é uma piada você falar que vai começar um estudo para fabricar, para realizar um sistema de GPS nacional.
Não que eu seja contra que o Brasil tenha um sistema de GPS nacional. Né? Não sou. O problema é que a gente sabe que o que está motivando essa galera não é um patriotismo, né? Não é uma autonomia, não é a soberania, né? Não é nada disso. Eles estão, e isso é que me assusta. E o que mais me assusta, na verdade, não é a esquerda estar disposta a cortar de vez relações com os Estados Unidos, porque é isso que eles estão deixando claro. O que mais me assusta é todo o empresariado brasileiro, toda a galera de mercado financeiro estar bem com isso. Será que realmente as pessoas acham que o Brasil vai ter futuro bom se ele cortar as relações com os Estados Unidos, perder as tecnologias americanas, o mercado americano, a gente ficar fora? Sabe, é impressionante, cara. Impressionante. A gente está chegando num ponto que eles inventaram o poder de um presidente da Câmara. O presidente da Câmara tem poder para fazer isso? Então, assim, eles inventaram. É o que eu falei. Eles inventaram. Eu tentei descobrir, corri atrás da informação. O que eu consegui de informação foi: ele não pode permitir votação de projeto no recesso, mesmo no recesso branco. Mas atuação de comissão especial. Como é que ele vai proibir os deputados se reunirem? Não pode. Foi na canetada. Você viu ali o ato é curto e grosso.